Guga Stocco, tudo bom? Tudo jóia. E aí, Bob? Ótimo, ótimo. Vamos começar. Estamos ao vivo. Então, Bora. essa é a Estamos ao vivo. primeira edição do CINT Talks, People Ready. E o tema é as transformações e a disrupção no modelo de trabalho. A gente viu aí no videozinho, a gente lançou um e-book que se chama justamente People Ready, né? E a gente lista um conjunto de características necessárias para esse novo profissional nesse universo de transformação e disrupção do trabalho, né? Então, são elas: pense primeiro em pessoas, exercite a inclusão e haja com respeito, construa o futuro coletivamente, desenvolva-se continuamente e fomente a liberdade. Então, primeira coisa, eu queria te perguntar como você está, Guga, se está tudo bem, tudo saúde por aí com você e os seus? Aqui tudo em ordem, né? Tudo caminhando super bem, né? Saúde firme e forte, né? Aproveitando aí até para cuidar da mente também nesse momento, né, de Covid, né? Quer dizer, a gente estando dentro de casa aqui, aproveitar para estudar, cuidar da mente, corpo e se transformar, né? Por que não? Olha Muito que grande oportunidade que a gente tem. É um grande convite, né? Eu concordo com você, acho que é um grande convite que a gente está recebendo. E eu vejo muita gente aceitando esse convite e alguns resistindo ao convite, né? Mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Eu queria. Você é um grande empreendedor, investidor, disruptor pela própria natureza, mas hoje o nosso papo é sobre modelo de trabalho, certo? Tipo, então, não tanto as empresas, as startups, mas sim os profissionais, os líderes, os executivos, os desenvolvedores, as pessoas das várias áreas que estão em torno do mundo do trabalho. Então, minha primeira pergunta aqui, dessas grandes mudanças que estão acontecendo nesses últimos 6, 7 meses, o que você acha que veio para ficar? Olha, eu acho que algumas coisas vieram para ficar. A primeira coisa que a gente aprendeu é que o trabalho remoto funciona, né? Então, óbvio, a gente sabe que tem suas dificuldades, a gente tem muita coisa que aprender e vai ter muita coisa nova saindo em o que é trabalho remoto. Tá? Inclusive em termos de ferramentas e tudo mais. Mas ele veio para ficar porque realmente ele aumenta a produtividade, isso é fato. Né? Eu dou um exemplo muito simples, né? Eu atuo em 3 conselhos de administração que tem também os comitês de inovação. Né? Então, imagina que eu tinha que me deslocar, né, para ir, né, para esses conselhos, tanto para o conselho como para o comitê, e um deles no Rio de Janeiro, são 2 viagens para o Rio de Janeiro, voltando, e hoje ela está sendo feita totalmente, né, via Zoom, e a gente não está perdendo qualidade por causa disso. Muito pelo contrário, estamos ganhando tempo para quem tem uma reunião mais produtiva, né, e uma análise melhor em cima disso. Então, eu diria que o modelo demonstrou que é viável sim. Né? Antes a gente imaginava que isso não fosse possível. A gente pode até imaginar a própria XP, que está aí falando, né, sendo, né, não só colocando todo mundo no trabalho remoto, como falou, vou fazer mais, vou criar uma sede voltada para isso, uma sede voltada para o que é, né, trabalhar remoto e ter já ela feita, né, para que os funcionários possam aproveitar mais quando eles se encontram, né, e sejam mais produtivos juntos. Que mais você acha que fica? Então, acho que o trabalho remoto isso é importante. Segunda coisa que eu acho que fica também é o seguinte, o uso do online. Né? Eu acho que a gente aprendeu a usar as Crescimento ferramentas das. online. Uhum. Por exemplo, o Zoom. Né? Você usava o Zoom antes? Eu usei uma outra vez. Lembraria o nome da ferramenta que eu tinha usado, que ela chamava Zoom? Não lembrava. Falei, pô, eu usei uma ferramenta ali que eu acho que era legal, né? Que foi, mas não lembraria que dessa ferramenta, ou tenho ela, tenho o Webex, o que for, né? Não tinha isso em mente, não, né? Sabia que tinha e não usava. Vou dar um outro exemplo. Eu usava o iFood bem de vez em quando, viu? Não fazia parte frequente da minha vida o uso do iFood. Né? Então, eu acho que a gente passou a usar algumas ferramentas digitais que começaram a falar, opa, peraí, isso aqui acabou fazendo parte da vida. E acabou, sim, facilitando algumas coisas. Né? Então, eu diria que aquela curva de aprendizado que você tem, né, que você começa com os early adopters, né, depois vão entrando as pessoas, e depois entra lá atrás, né, o resto, que pode demorar 10 anos, né, às vezes tem um produto que você lança e demora 10 anos para que as pessoas usem. A gente percebeu que né, a pandemia, ela achatou essa curva. Então, em 3 meses, você passa a usar uma série de produtos de uma hora para outra. E isso é muito interessante, porque você não vai voltar atrás.
você não vai deixar de usar esses produtos depois. Né? Então, óbvio, você passa a usar outros, mas esses produtos ficam. Então, por exemplo, se eu vou fazer, acabou a pandemia, eu vou fazer uma reunião, a probabilidade de eu usar um Zoom é altíssima. Para eu fazer essa reunião presencial, tem que ter um motivo. Né? Tem que ter um motivo que a gente está indo fechar um contrato, tem que ter um motivo porque a gente precisa fazer uma ideação, tem que ter um motivo que você quer conhecer uma pessoa, né, e fazer um rapport maior em cima daquela pessoa, mas você não vai fazer uma reunião simplesmente porque você tem que conversar. Né? E você também não vai no escritório simplesmente porque você tem que responder e-mail. Né? Então, essas ferramentas digitais que entraram, elas entraram para ficar. Eu acho que outro ponto interessante para a gente trazer é que a gente demora normalmente 33 ou 66 dias, dependendo da pesquisa, para que você crie o hábito, né, de alguma coisa, né, para usar algum tipo de ferramenta. E está tendo 1 ano. Então, tem muita coisa aqui que entrou na vida das pessoas. Né? Então, esses hábitos são difíceis de tirar. Né? Então, essas ferramentas digitais também entram. Então, eu diria que esse trabalho remoto entrou, ferramentas digitais, muitas delas entraram. Eu diria também, tem muita gente aprendendo a fazer, por exemplo, ginástica em casa, né? Tá aprendendo tanto ginástica em casa, como cozinhar, como curtir um pouco mais a família de uma maneira geral, né? E trazendo isso, né, para o seu dia a dia. Eu acho que a gente entendeu que a gente também vai para fora, né? Quer dizer, para fora de São Paulo, né? Olha lá, temos um grande, né? Olha lá, que legal. A família começa a participar, né? Você vê, o meu cachorro também participa aqui das minhas lives, né? Quer dizer, a gente começa a ficar um pouco mais família dentro de tudo isso. Eu acho que é importante, outro ponto, né, que entrou também dentro de tudo isso, e é difícil a gente tirar isso de nós, né, depois que isso entra e vê que, poxa, não mudou nada, né, muito pelo contrário, só agregou, né, para o que a gente faz no dia a dia. É isso aí. Outro hábito que ficou é isso que vocês acabaram de presenciar, né? O Nico, meu filho, passou aqui para bater um papinho, fazer umas perguntas de matemática, e isso há alguns meses atrás ruborizaria qualquer pessoa que estivesse num papo que nem esse aqui, um CINT Talks, né? E hoje é normal e, enfim, faz parte, enfim, da nossa vida. Quando você olha para companhias, o que você acha que está acontecendo por conta de tudo isso? Ou seja, você deu um conjunto de efeitos. Aí o trabalho remoto funciona, a produtividade subiu, a gente aumentou muito o uso de um conjunto de ferramentas que já estavam ali, mas a gente passou a usar muito mais, mudamos os nossos hábitos. E no mundo do trabalho, da gestão, assim, da relação de líder-liderado, da capacidade de motivar, da capacidade de produzir coisas, e até da capacidade de empreender ou intraempreender, né? Empreender dentro de corporações Sim. maiores. O que você tem sentido que está acontecendo? Eu estou sentindo até com os times que eu cuido aqui hoje. Tá? Então, mudou um pouco o formato de trabalhar. Tá? Então, eu diria que o formato do século passado ele foi muito baseado em horas. Né? Quantas horas que eu trabalho, eu vou receber pela quantidade de horas, né, que eu trabalho. Então, eles têm todo o modelo formatado através de horas. E agora ele está meio que mudando um pouco. Quais são os problemas que eu consigo resolver? Né? E você vai ganhar conforme a dificuldade dos problemas que você consegue resolver. Tá? Então, se você vai resolver esse problema rápido, né, ou se você vai demorar para resolver esse problema, né, é o quanto vai definir um pouco a coisa. Então, vou dar um exemplo. Vou fazer um software. Eu tenho 15 horas para fazer esse software. Ok. E se você fizer em 1 hora, com a mesma qualidade? Né? Você vai ganhar só por 1 hora? Essa é a grande pergunta que eu faço. Né? Se você fez um software de 15 horas em 1 hora, você vai ganhar só o equivalente a 1 hora? Não, você tinha que ganhar o equivalente a 20 horas, porque você entregando em 1 hora, ao invés de 15, você ganhou produtividade, né? E você ajudou muito o processo como um todo, você vale mais. Né? Então, vamos manter o parâmetro da qualidade igual. Tá? E você ter o parâmetro de horas aqui. Quanto mais rápido aquela pessoa entregar, melhor. Então, se ela, ao invés de digitar lá 2.000 linhas de código, ela fez um algoritmo, né, e consegue em 50 linhas com esse algoritmo entregar aquilo e documentar, e isso está numa API super linda, maravilhosa, né, e ela fez isso em menos tempo, como que eu posso especificar isso em horas, gente?
né? Não dá, não tem como. Então, eu estou realmente começando a trabalhar mais nesse ponto, né? Começando a falar o seguinte, cara, eu quero ver que problemas vocês resolvem. Se você vai resolver esse problema trabalhando de madrugada, de manhã, de fim de semana, né? A hora que você está sem dor de cabeça, é a hora que você define. Mas se você consegue entregar num prazo específico que a gente está pré-acordado, na qualidade que a gente pré-determinou, está ótimo, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, você tem que trabalhar com pessoas, né? E esse trabalho remoto entre pessoas, ele é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil por quê? Porque você não está acostumado. Mas a partir do momento que você aprende, você acostuma. Você aprende a fazer. Então, não é que é difícil trabalhar remoto, é porque você não tem o costume de trabalhar remoto e você não usa as ferramentas. A partir do momento que você tem o costume de aprender a usar as ferramentas, ele é melhor. Aliás, ele é mais produtivo, porque você consegue ter o tracking de tudo, você consegue fazer tudo isso funcionando, né, da melhor forma possível. Então, a gente precisa ensinar, né, as pessoas a trabalharem de forma remota nesse ponto. Aliás, é muito melhor, se a gente parar para pensar, né, no detalhe, teoricamente, né, eu digo teoricamente porque a gente está muito no começo, não dá para... Algumas coisas são assumptions, a gente vai entender com mais tempo, né, esse processo como um todo, mas teoricamente o nível de estresse deve ser menor. Porque se eu estou na minha casa, né, se eu estou com a minha família, eu estou com o meu cachorro, né, se eu tenho uma dor de cabeça, eu posso deitar na cama num determinado momento, se eu não peguei trânsito, né, se eu posso fazer uma esteira aqui embaixo no prédio rapidinho, posso dar uma volta no quarteirão com o meu cachorro. Cara, é muito melhor do que eu estar preso no escritório respondendo e-mail. Quando eu terminei o que eu tenho que fazer, eu tenho que estar inventando coisa, né, para fazer, mesmo que eu esteja com dor de cabeça, sofrendo o dia inteiro, né? Então, teoricamente, o estresse é menor. Até porque, né, e eu vejo isso, muitas das pessoas que eu estou trabalhando estão trabalhando fora de São Paulo em sítio. Né, em sítio, casas de campo, etc. Então, você ouve o passarinho, você vê o passarinho, você vê... Cada um pode escolher, né, onde quer trabalhar da forma que se melhor satisfaz. Eu acho isso fantástico, eu acho isso lindo, eu acho que isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe, né, que veio para ficar, e é maravilhoso. Óbvio, né, que... se não for bem administrado, vai trazer os seus problemas, né? E aí você pode ter líderes que não estão bem preparados, que falam, olha, para eu não correr esse risco, traz todo mundo aqui do lado da minha asa, né? E isso pode ser ruim, né? Pode ser ruim para a empresa, até porque eu consigo, por exemplo, né, às vezes até ter uma pessoa que eu estou pagando um preço menor, só que esse preço menor para aquela pessoa ter um valor maior, porque ela não gastou na gasolina, ela não está gastando no aluguel caro em São Paulo, etc, etc. Então, no líquido, ela está ganhando mais, né? E a empresa também está se beneficiando, e o cliente também está se beneficiando, e está todo mundo se beneficiando, porque a gente economizou onde? Na ineficiência, né? Então, isso é bom para todo mundo. Então, eu acho que tem um ponto super positivo aí. Assim como esses momentos de mudança, enfim, disrupção, não vamos ficar usando essa palavra em excesso, mas de grandes mudanças, mudanças aceleradas, talvez, esse momento está provocando um repensar de liderança, né? Essa liderança que você falou, do comando-controle. A gente na CIT é baseado num sistema de adhocracy, né, que tem mais flexibilidade, adaptabilidade, uma organização mais informal, que as pessoas vão mudando conforme os seus desejos e suas habilidades, e fazem algumas orquestrações nesse sentido, mas vão desempenhando e depois ajustam e tal. Isso tudo já vinha acontecendo, nada disso é uma novidade, mas assim como nas empresas e as startups, enfim, estão provocando isso, no mundo do trabalho também o Covid, esse momento pandemia, estão nos provocando uma aceleração fenomenal nesse sentido, né? O que você pensa disso? Eu penso assim, primeira coisa, né, que eu acho que o Covid aconteceu muito rápido, tá? E a velocidade de uma grande empresa de se transformar não é tão rápida quanto, né, o que deveria ser com o Covid. Então, a primeira coisa que eu percebi é o seguinte: uma empresa pequena está competindo com uma empresa grande. Quando eu entro no mundo digital, né, então, a partir do momento que fechou o canal físico, entrou o canal digital, eu tenho startup competindo com empresas gigantescas, assim, no tete a tete, ou indo superior e sendo muito mais ágil, tá?
Então, eu estou vendo isso acontecer direto, né? Então, as empresas falam, caramba, e agora? O que eu faço? Né? Não consigo ter essa agilidade, não consigo fazer o que esses caras estão fazendo. Enquanto eu estou aqui decidindo no comitê o que eu vou fazer, o cara já fez a funcionalidade, né? Já divulgou isso para todo mundo, né? E aquela ideia fantástica que a gente teve deixou de ser inovador. Né? Então, de novo, né, aquele processo todo, né, que a gente já vinha falando de transformação digital, agilidade, etc, 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 né? Ou entra na empresa agora, ou o barco afunda, porque em um ano de Covid não tem jeito, né? O barco literalmente afunda. Então, eu estou vendo a empresa pequena começando a competir com a empresa grande, né? Outro ponto também é que, assim, você conseguia carregar ineficiências, porque o Brasil, por natureza, ele é ineficiente por ser um país fechado, né? É um país que não permite a competitividade, né, do nível, né, que você tem em países desenvolvidos, por exemplo. Então, é economia fechada, que você não consegue vir aqui e competir no mesmo nível. Então, você tem muita ineficiência, que você pode carregar essa ineficiência, porque nunca vai vir um competidor de fora, né, pela carga de impostos, etc, etc. Né? E quando a gente entra no mundo digital, o mundo é um pouco diferente. Né? Por exemplo, eu como Brasil, eu posso ser ineficiente. Olha, se você vai importar uma camiseta, eu cobro 60% de imposto. Então, eu mantenho aqui ineficiente e protejo o mercado. Se você vai importar um ferro de passar roupa, eu cobro lá um imposto. Né? Você vai fazer uma coisa, eu cobro o imposto. Agora, como é que você vai cobrar o imposto de uma busca do Google? Como é que você vai cobrar o imposto para você ouvir o Spotify? Como é que você vai cobrar o imposto de um post do Facebook? Como é que você vai cobrar o imposto de uma API que eu vou usar aqui de inteligência artificial? Né? Como é que você vai cobrar o imposto de um filtro que eu vou colocar no Instagram? Não dá. Então, o mundo digital migrou, lembra? Você tinha antes gravador, filmador, a câmera fotográfica, etc, etc. Agora você não tem mais, você tem um telefone. Né? Na verdade, tudo isso virou app, digitalizou. Então, você não vai cobrar o imposto do aplicativo. Então, acabou, quer dizer, acabou essas barreiras. Então, essas empresas que podiam viver de ineficiência, né? O Covid entra para o digital, não posso mais viver de ineficiência. Tenho que ser ágil. Pronto, acabou. Agora você vai ter que acabar com tudo aquilo que você, aquela gordura que existia, vai ter que acabar. Se ela não acabar, você naturalmente vai acabar seu fluxo de caixa, vai acabar o que você tem e você vai começar as mudanças a acontecerem. Então, eu diria que nos próximos 2 anos, vai ter um ambiente totalmente diferente no Brasil, graças ao Covid, né? Muitas mudanças vão acontecer, porque realmente não dá mais para a gente carregar a ineficiência do mundo digital. Né? E aí isso está ficando muito claro, né? E aí as pessoas também estão percebendo isso. Muito bom. Você tem uma carreira que você já tem tempo suficiente e que você pegou uma fase de gestão mais comando-controle, mais hierarquia, mais, enfim, você teve uma carreira executiva também antes de empreender e ser investidor. Como é que você entende que as pessoas conseguem fazer essa virada para quem está pego num jeito muito diferente de pensar? Que estava, como você falou, queria os seus times nas suas asinhas, embaixo das suas asinhas, no olhar que desse para ver e comandar literalmente, e de repente esse mundo descentralizou, não só os seus colaboradores atuais, como eventualmente a empresa que essa pessoa trabalha está começando a contratar gente em qualquer lugar do mundo, tem uma libertação de um monte de coisas, como você colocou. Como é que esse líder que se vê nesse momento, né, já que o nosso tema aqui é People Ready, como é que esse cara fica ready, né, ou essa moça fica ready, mesmo que ele tenha vindo de um universo, ele foi treinado, ele estudou, ele foi educado em casa, ele estudou numa faculdade muito boa, mas que ensinou um outro jeito de pensar negócio e gestão, e de repente tudo vinha mudando, mas agora o Covid, como você colocou, acelerou tanto. Como é que o cara recupera essa velocidade? Isso, eu acho que tem 2 formas. Tá? Eu acho que é possível, tem 2 formas, uma mais fácil e uma mais difícil, e você precisa das 2. Tá? A mais fácil, que é a gente precisa abraçar o lifelong learning. Tá? Então, o que é isso? Então, imagina, Bob, eu pego você e falo, Bob, agora você vai treinar todos os dias, por 12 horas por dia, tá? Na academia. Então, vou pegar o melhor personal trainer, melhor nutricionista, fisiologista, vou colocar aquela equipe para cuidar do Bob.
tá? E você vai, a melhor comida, melhor treino, melhor descanso, você vai ficar o cara, tá? Você vai ficar forte, perfeito, lindo, maravilhoso. O fato de você ter treinado lá 4 ou 5 anos, todos os dias, etc., e ser o cara mais forte que tem, garante que você, Bob, vai ficar fit pelo resto da vida? Não, né? E a mesma coisa, tá? Então, o que você aprendeu na faculdade, né? Então, você terminou sua faculdade, fez lá 5 anos de faculdade, não significa que o que você vai ficar, o que você aprendeu vai servir pelo resto da vida. Tá? Muito pelo contrário, na velocidade que está indo, né, é igualzinho à academia. 2 anos sem treinar comendo porcaria, você vai ficar um gordinho, tá? Mesmo que você treinou bastante. Óbvio que se você treinou muito, quando você volta a treinar, você acelera o processo, é mais rápido do que quem nunca treinou, né? Mas você está gordinho e você vê isso. Então, você vai ter que abraçar o Lifelong Learning, que, em outras palavras, você vai ter que ir para a academia 3 vezes por semana, você vai ter que aprender 3 vezes por semana. Tá? Então, você vai aprender como? Vou para a faculdade 3 vezes por semana? Não, a faculdade vai ter que aprender agora a oferecer esse tipo de serviço. Eles vão ter que se transformar também. Tá? Então, está no momento de transformação. Né? Porque se ela não se transformar, você vai estar aprendendo aquilo, na CIT, né? Que vai lá, já vai estar fazendo 3 vezes por semana, ensinando uma série de coisas para você que você vai fazer na sua casa, né? Você vai estar pegando no online, nos Coursera, Udemy e coisas da vida, e você vai estar criando os seus playlists e vai estar aprendendo. Então, você tem que entrar no Lifelong Learning para você aprender o novo. Né? Porque aquilo que você aprendeu, né, para um mundo que era estático, fabril, não serve mais. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o mais fácil. O mais difícil é aprender a desaprender. Aí que o bicho pega. Tá? Então, aí é eu virar para você e falar tudo aquilo que você fez, que sempre deu certo, onde você ganhou muito dinheiro, onde você sempre foi elogiado, aquilo não serve mais. Tá? Então, você vai ter que desaprender e vai ter que aprender de novo. E esquece, não repita não força isso a barra, nunca mais. Não força a barra. E toda vez que chegar em casa, teu pai vai continuar falando para você que você tem que fazer daquele jeito. Você tem que falar, pai, não é mais daquele jeito. Vai falar, sim, confia em mim. Você vai ter que falar, não é mais desse jeito, e você vai ter que se transformar. Essa parte é mais difícil, né? E você pode até achar que se transformou e tem muita gente que está se enganando. Então, aí envolve realmente você olhar um pouco mais para dentro, né, e fazer uma transformação interna mesmo de você. E, normalmente, essa transformação acontece se você fizer o Lifelong Learning, realmente começar a aprender o novo, isso vai te dar segurança suficiente para você largar o osso, né, para você largar aquele conhecimento que você ia e você fazer a transformação que você precisa fazer para você mesmo. Né? Então, esse que é o ponto. Então, isso do desaprender está muito atrelado à insegurança, né? Justamente porque vem uma coisa nova, né? E você se apega naquilo que você conhece, né? Então, se você tem isso e acontece isso, minha sugestão é aprenda para eliminar a insegurança, né? E trabalhe esse ponto. Muito bom, muito interessante essa relação que você fez entre as duas coisas, né? Tipo, e eu somaria aí no teu comentário que aprenda coisas sobre comportamento, não só coisas sobre coisas, né? Sobre o que está acontecendo aqui ou ali, mas sim sobre comportamento, sobre modelos de gestão, sobre atitude, sobre um conjunto de coisas. Esse vai ser o papel do líder, né? O líder vai ter que entender. Ele vai ter que entender do seu subordinado, digamos assim, ou do seu parceiro, eu não gosto da palavra subordinado, acho que isso é muito século passado, ele vai ter que saber do seu team maker, né? Vai ter que saber do seu parceiro do trabalho, ele vai ter que entender isso, ele vai ter que entender dele, né, a angústia, ou vai ter que ele, né, acontecendo, né, para poder direcionar aquela pessoa no caminho certo, tá? E de forma remota. Então, isso exige habilidades, né, que são habilidades de comunicação, que são habilidades de psicologia, que são habilidades de filosofia, entendeu? É um trabalho, né, do líder que é muito mais difícil do que o líder de controle, né, que ele vai lá, faz isso, faz aquilo e controla. Se fez, não fez, não fez, entendeu? Isso é fácil fazer. Agora eu quero fazer ele ser um líder que ele consegue extrair a melhor performance das pessoas e consegue guiar elas num caminho obscuro, né? Então esse líder
esse líder é o cara que vai, né, fazer a grande transformação, a grande mudança, né, e isso realmente é difícil, né? Então, são esses caras que vão nascer por aí, né, em breve. Dá umas pitadinhas pra gente do que passa no teu lifelong learning. Que tipo de coisa você exercita no teu pessoal? Eu sei que é só um exemplo e que não é igual para todo mundo, cada um tem que achar a sua jornada, certo? Mas na Sim. jornada do Guga Stocco passa o quê? Mas é interessante, porque eu estou passando por um processo agora meu de lifelong learning específico. Tá? Então, por exemplo, qual que é o maior problema que você tem como profissional hoje em dia? Quando você era criança, literalmente criança, você estava na escola, viraram para você e falaram, olha, você precisa escolher entre exatas, humanas ou biológicas. Né? Quer dizer, isso foi o maior problema que fizeram para os profissionais de hoje. Né? Porque quando você cria um projeto, o projeto ele é multidisciplinar por natureza. E você retirou as ferramentas que você tinha na sua mão, logo quando você era criança, para fazer um determinado projeto. Então, por exemplo, preciso fazer um jogo. Né? Então, para fazer um jogo, eu tenho que fazer o storytelling do jogo. Então, para o storytelling, eu preciso saber português, eu preciso saber história, eu preciso saber contar a história, uma série de coisas. Eu preciso programar o jogo, eu preciso saber matemática, um monte de coisa. Eu preciso desenhar o jogo, eu preciso saber desenho, né, uma série de coisas. Eu preciso lá vender o jogo, eu preciso ter empreendedorismo, marketing, etc. Ele é multidisciplinar. Né? A startup exige do cara que ele seja multidisciplinar. Né? Então, a escola virou para você e falou, não, ó, não tem nada a ver. Se você é de humanas, você não entende nada de matemática. Se é de matemática, você não sabe escrever. Né? E se você é de biológicas, então você está no... Você, cara, só gosta de sangue. É um rolo. Né? E isso faz com que os profissionais hoje em dia não tenham o ferramental necessário para o que precisa. Se você pegar os principais CEOs do mundo hoje, todos são muito bem treinados em STEAM, né? Que é Science, Technology, né? Arts, né? Que é STEAM, né? Tem um Azinho, né? Engineering and Mathematics, né? Então, quer dizer, ele tem esse composto. Então, por exemplo, eu decidi que eu preciso fazer uma jornada de inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma ferramenta importantíssima, não importa em que área que você está, se é direito, se é marketing, não importa. Fui atrás dos cursos, porque eu não tenho um background de engenharia. Então, para eu aprender inteligência artificial, eu tenho que aprender um mix de matérias, tá? Que tem matemática, que tem estatística, né? Que tem linguagem de programação, né? E por aí vai. E tem lógica, né? E tem uma série de coisas. Então, eu queria um curso que eu fizesse para um cara que não é engenheiro. E não achei, não existe, né? Então, bom, eu como todo empreendedor, falei, já que não tem um curso para eu fazer, eu mandei fazer um curso para mim. Você criou um curso. Mandei fazer um curso para mim. Falei, cara, já não tem, mandei fazer. Né? Falei, então é o seguinte, peguei um cara bom pra cacete, falei, faz isso aqui para mim, ficou tão bom que virou um negócio. A gente tá lançando a primeira turma agora, uma galera que já está terminando, Sério? que vai totalmente multidisciplinar. Eu falei para ele, falei, cara, vai ter dona de casa e engenheiro da NASA. Os dois vão aprender igual. Entendeu? E está sendo assim, ele é 100% baseado em projeto, como ele é baseado em projeto, você vai aprender um pouquinho da matemática, um pouquinho da estatística, sem nem sentir. Né? O cara vai te ensinar o que é raiz quadrada, você vai falar, puta, relembrei o que é raiz quadrada, agora você vai fazer a raiz quadrada em Python. Eu falo, olha que legal, aí você vai fazer um projetinho que foi, quando você vê, você fez um monte de coisa. Né? E todos os projetos que você vai fazer são projetos práticos do dia a dia, que você vai literalmente usar no dia a dia. E é um curso que a gente chama que é de infinito. Né? Por que ele é infinito? Porque você tem 3 grandes módulos, só que projetos que não vão acabar nunca. Então, naquela sua área, a partir do momento que você aprendeu aquilo, você vai continuar fazendo projetos pelo resto da sua vida. Então, todo dia você vai fazer um projetinho legal, mas como se fosse um game gostoso, lindo, maravilhoso, junto com a comunidade, e cara, vai ser super gostoso, vai ser legal, e você vai usar, o dronezinho vai voar, a fechadura vai abrir, o espelho vai brilhar, né? E você vai estar feliz da vida nisso tudo. Então acabou virando, chama Orb.ai, né? Acabou virando uma empresinha, né? Que a gente está fazendo isso, uma comunidade, etc, etc. Mas eu entrei no Lifelong Learning nesse ponto específico. Eu tenho que aprender esse processo todo, trazer para mim esse conhecimento de STEAM. Apesar de eu ter um conhecimento de tecnologia bom, falta um conhecimento, né, de tecnologia para que eu desse um passo a mais. Em outras palavras, se eu virar aqui, é muito simples,
Era para a gente ter no Brasil, no mínimo, um Elon Musk em cada cidade, tá? Teoricamente, né? Não tem por que não você ter um empreendedor que tivesse conhecimento, que desenvolvesse, que fizesse em cada cidade, né? Não tem motivo nenhum, né? Deveria ter. Por que não tem? Né? Óbvio, você pode falar que o Brasil não tem incentivos, não tem isso, não tem aquilo, etc., mas o principal não é isso. O principal é que o cara não sabe fazer. Né? Se você virar e falar quem aqui consegue criar alguma coisa diferente, fazer um carro elétrico, etc., etc., não tem. Entendeu? Não tem, ninguém sabe. Isso é tudo ficção científica, né, para o brasileiro de uma maneira geral. Então, a gente realmente tem que estimular esse tipo de conhecimento. E se eu vim no mundo executivo, né, se o executivo não souber disso em 5 anos, tá, todo trabalho repetitivo vai ser substituído por uma máquina. Tá? Então, não importa se você é um médico, olha para um paciente e faz um prontuário. É trabalho repetitivo. Se é um advogado, você entende um caso, lê o caso e faz lá, dá o seu parecer. Trabalho repetitivo. Né? Então, eu sugeriria muito bem que as pessoas aprendessem isso, né, para que você use isso como ferramental para que você fizesse um algo a mais. Muito bom, muito bom. Nós temos 2 perguntas já. O Rafael Bento diz assim: foi dito que o teletrabalho aumentou a produtividade, mas o mundo entra em uma recessão muito grande, o que mostra que nem todos os setores puderam se transformar. Serviço, produtivo, industrial. Quais as mudanças que ficam no pós-Covid nesses setores que não permitem trabalho remoto e o que não podem ser 100% digitais? Eu estou acrescentando aqui, como fica isso, Guga? Tá, eu acho que é assim, toda mudança, né, traz pontos positivos e negativos, primeira situação, e nem todos os setores mudam na mesma velocidade, tá? Mas eu posso te falar que eles mudam, né? Então, mas o setor industrial, ele é industrial, ele tem máquina aqui, etc. Tem, até entrar a impressora 3D que faz aquilo, né? Então, quem está trabalhando naquela impressora 3D e quando ela passa a ser, né, viável economicamente, ela passa a mudar aquele setor industrial, né, em cima daquilo, né? Então, ela muda sim, né? Novas tecnologias entram e quando essas tecnologias entram, elas mudam, né, também aquilo. Então, óbvio, cada setor tem a sua dinâmica de transformação e precisa analisar setor por setor para entender essa dinâmica. Tá? Mas ela muda. Trabalha no setor elétrico. O setor elétrico é fio e está vindo energia lá de Itaipu e o fio está vindo aqui, eu fico olhando a torre e a energia entra dentro de casa. Demora mais para transformar? Demora, né? Até que vem um painel elétrico bom o suficiente, né? E uma energia descentralizada que você produz sua própria energia, né? E a regulamentação passa a permitir isso e você tem seu aplicativozinho lá dentro e quando você não está em casa, está produzindo, dividindo essa energia, você começa a fazer uma disruptura maior em cima desse negócio, né? E aí a coisa começa a acontecer, né? Demora mais. Não é do dia para a noite, tá? Mas ela começa a acontecer. E tem setores que acontecem do dia para a noite, literalmente. Né? Então, você abrir hoje uma fábrica para fazer carro a combustão, né? Que vai ficar pronta daqui 2 anos. Faz menor sentido. O cara que fizer isso é louco. Né? É louco. Daqui 2 anos lancei meu carro a combustão. Não, esquece. Não existe. Meu carro é bonito, tá bom. Não faça. Muito bom. Temos mais uma aqui do Giancarlo. Assim como o mobile quebrou as fronteiras entre o físico e o digital, o Covid confundiu as fronteiras entre o pessoal e o profissional. A multidisciplinaridade ganha cada vez mais a ordem do dia. Tudo ao mesmo tempo agora e para ontem. Faz sentido pensar que estamos mais renascentistas, baseados no pragmatismo, focados no learning by doing e doing by learning? Em outras palavras, a realidade é o novo professor? Meu, sensacional. Isso aqui é uma pergunta, mas é um tratado, né? Vai ser difícil cortar essa, hein, Guga? Não. É a pergunta boa que não tem necessariamente uma resposta agora. Tá? Por que ela não tem resposta agora? Primeiro, né, quando a gente fala em trabalho, né, sempre existiu a separação do trabalho, que é sair de casa e vou trabalhar. Tá? Por isso que se aposenta. Porque trabalho é ruim. Né? E o trabalho foi ruim porque sempre o trabalho foi o quê? Você sempre foi um reflexo
Você sempre foi uma peça, você é uma porca daquela máquina. Então, você tinha que ir lá e ficar naquela alavanca o dia inteiro. Você tinha que ir lá ficar sentado, digitando o dia inteiro. Você tinha que ir lá fazendo um trabalho repetitivo o dia inteiro. Então, o ser humano, ele era um pedaço, né, de uma infraestrutura, né, que funcionava muito bem. Tanto é que tem banco, né, que até pouco tempo atrás, o e-mail, você era um número. Tá? Então, né, até pouco tempo atrás, quem é esse cara aqui? O Google é um número. Né? Em outras palavras, está muito longe, né? Enquanto o Google não é um número, é um puta cara que pode fazer um monte de coisa, parará, para o banco ele é um número. Então, você vê como as coisas estão mudando. Tá? Então, teoricamente, o seu trabalho, né, você não tem necessariamente uma divisão, né, entre uma coisa e outra. Quando você faz aquilo que você ama, quando você está estudando e está trabalhando. Então, lifelong learning. Se lifelong learning vai fazer parte do seu dia a dia, né, lifelong learning faz parte do seu trabalho. Então, começa por aí. Tá? O seu trabalho deixa de ter barreiras. Então, quem vai decidir o seu schedule é você. Né? Começa por aí. Né? Quem vai articular o seu schedule com os seus peers é você. Né? Nem sempre você vai ganhar a sua briga. Tá? Você vai ter que negociar, né, com os seus peers que estão trabalhando ali dentro. E você vai ter que resolver problemas, né? E quanto mais preparado você estiver para resolver problemas, melhor. E quanto mais você gostar do que você faz, menos você está trabalhando, entre aspas, né? Porque você está inserido. Então, eu diria que é como você pega um artista renascentista e se você virar para ele na hora que ele está fazendo uma escultura, você falar, você está trabalhando? Ele dá risada de você. Não, estou me divertindo. Né? Tô curtindo isso pra caramba e tô feliz da vida e meu bobear deve estar tomando um puta vinho gostoso enquanto ele está fazendo aquela escultura, né? E aquilo é parte da vida dele, se você tirar isso dele, ele morre, né? Porque ele está no flow, né? Que todo mundo costuma fazer. No momento que ele entra no flow, ele está, cara, curtindo aquilo, está no máximo, no ápice, né, da felicidade dele. Então, eu diria que se o que você está fazendo, você está no ápice da sua felicidade, você esquece tudo que está ao seu redor, você não está trabalhando, cara. Você está feliz, você está curtindo isso da melhor forma. Então, esse é o lado positivo. Tá? Qual que é o lado negativo dessa história toda? O lado negativo é que aí você acaba esquecendo também que você tem uma família, que você tem pessoas, etc., que você precisa dividir isso com um monte de outros to-dos. E é tão fácil, tão confortável você ter o telefone na tua mão, o Zoom a tantos segundos aqui dentro, né? E você acaba se engajando em projetos que você acaba deixando de lado, né, outras coisas. Tá? Então, em vez de eu fazer minha comida, eu peço iFood, né? Em vez de eu ver minha mulher aqui, eu mando WhatsApp, né? Em vez de eu sair para passear com o meu cachorro, mando ele para a escolinha, né? Em vez de ver meu filho, né? Eu deixo ele lá do outro lado e estou aqui no flow feliz da vida e de repente quando eu olho para o lado, tua vida passou 20 anos, né? E você está mais velho e não percebeu. Então, eu diria que toda transformação do mundo, e isso vai ser sempre assim, não tem como mudar, traz pontos positivos e negativos. Tá? A gente sempre tem que maximizar os pontos positivos e minimizar os pontos negativos. Tá? Então, eu diria que nesse mundo novo, a gente vai começar a ter que trabalhar, né, agora esses pontos negativos. Como é que a gente resolve isso? Né? Boa pergunta. Eu acho que a gente pode fazer um brainstorming, a gente pode discutir, pode trazer alguns insights. Né? Se alguém falar para mim que tem a solução, eu duvido. Muito bom, muito bom. O Giancarlo falou que é ótima resposta, ele te agradece. Guga, eu estava conversando outro dia com a Sandra Chemin, que também é uma empreendedora, enfim, que depois foi embora, morou no barco com a família, hoje mora na Nova Zelândia, tem um programa chamado Future You, estou batendo um papo com o Nico aqui. E a gente estava falando um pouco de propósito de vida, e a gente estava falando desse negócio, você falou desse negócio do trabalho, da felicidade, do equilíbrio, talvez, você não usou essa palavra, mas eu entendo que é isso um pouco que você estava falando, né, de entre equilibrar o que é o trabalho e não esquecer do resto. E eu estava falando um pouco de propósito e do caminho, da rota, né, e ela me soltou duas frases que foram geniais que eu queria comentar com você e te ouvir. Ela falou, eu acho que esse nosso propósito foi um pouco exagerado, né? Porque ficou, às vezes, grandioso demais
e uma rota muito difícil, assim, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar... Empreendedor tem muito isso, né? Eu vou mudar o segmento de mobilidade, eu vou mudar o segmento de alimentação, não sei o quê. E ela falou, ela gosta mais de um olhar, assim, do que te move, né? O que te emociona, o que te move nesse momento. E ela soltou uma frase que eu achei genial, que ela diz, e tenha flexibilidade na rota, porque a rota não vai ser a rota que você planejou, né? E eu acho que isso vale muito para empreendedor, mas vale muito para a carreira também, né? Para a vida profissional hoje em dia, com tanta mudança, é muito difícil saber qual é a rota e tem que ter flexibilidade, né? Eu queria que você comentasse um pouco. Tá. Cara, primeiro que eu acho que ela tem toda a razão. Porque é o seguinte, acho que assim, a vida por propósito é importante, tá? Eu acho que isso que te traz emoção, ela te traz um pouco de vontade de viver e tudo mais. Mas se você não cuidar disso direito, você fica um puta de um chato, entendeu? Você não está mais atuando por propósito, você está atuando por ego, né? O teu propósito vira ego. Né? Então, não, meu propósito agora, eu quero viver assim, eu não gosto das indústrias da forma com que eu nunca trabalharia numa indústria que fizesse dessa forma, e para lá você vira um chato e não tem propósito nenhum aí no fim das contas, entendeu? E de repente, né, você não vai conseguir mudar o mundo você sozinho. E aí você se frustra, né, e fica uma pessoa infeliz, né? E por razão nenhuma. Esse é o principal ponto. Né, por razão nenhuma, porque você continua, né, na verdade, aquele propósito pode ser um grande motivador para você fazer alguma coisa, né, e você pode sim mudar muitas coisas, talvez você não mude o mundo, mas você muda muitas pessoas ao seu redor e você possa realmente deixar um impacto na sociedade, que é muito importante, né, e se você acha que só quer dar um impacto, se for mudar o mundo, você tem que preocupar mais com o seu, tem que primeiro mudar seu ego, né, diminuir um pouco e depois voltar para tentar mudar o mundo, porque esse que é o ponto de impacto ali dentro, né? Você quer mudar o mundo, você tem que mudar as pessoas, você tem que trazer as pessoas do seu lado, você tem que fazer com que tudo isso funcione de uma forma, né, legal e junta, e você vai mudar. É natural que as pessoas mudam, né? Lembra quando eu falei que é o desaprender? De repente você conhece um pouco melhor aquilo, você vê e fala, puta, é verdade, né? Eu estava vacilando, não era bem aquilo que eu achava, né? Eu achava que o mundo era daquele jeito, que tudo funcionava assim. Agora que eu entendi de verdade, entendi que tem 3 pessoas que mandam em tudo isso, né? E todo mundo é manipulado por aquilo, eu era um desses caras, né? Pô, e aí? Você vai fazer o quê? E aí, cara, muda, porra. Então tá, eu mudei, desculpa, errei, né? Desaprende aquilo, aprende o novo e começa a fazer outro. Né, e vai indo. Que nem, né, sua amiga falou, puta, vou pegar um barco, vou viajar o mundo, etc. Acho que é o sonho de todo mundo que eu conheço na vida. Até o cara pegar o barco, a primeira tempestade, ficar sem comer, né, por 20 dias de sushi, sem tomar banho, entendeu? Os mosquitos picando, e o cara vai falar, meu, puta que pariu, que ideia de jirico que eu tive. Cara, eu podia ter ido até Paraty, você ia ficar feliz pra caramba, e voltado pra cá, e tava, meu, só isso aí, e não precisava ter pagado tanto, gastado tanto, e, meu, né, e, porra, cara, e tô com o meu filho aqui desnutrido. Entendeu? É o ponto. Coisas que se aprende na jornada, né, do teu negócio. Ela comentou de uma tempestade monstruosa que eles pegaram num dos trechos e ela fez uma frase que é bem isso que você falou. Você precisa saber muito o que te move, por que você tá lá, porque senão você não segura essa onda, né? Que nem se descreveu, cara. É lógico. Não segura essa onda. Tenho mais 2 perguntas aqui. O nosso tempo está chegando ao fim, mas vamos lá. A Cláudia Andrade, até o momento no Brasil, do ponto de vista trabalhista, o home office é o office at home, ou seja, só muda o lugar físico, mas as regras são as mesmas, das 9 às 18, por a legislação não mudou, tal. Como mudar tudo isso, desengessar tudo isso no Brasil? A pergunta dela. Dando o primeiro passo. Né? Muda primeiro, assim, depois a lei vem atrás, é isso? Cara, lei é o seguinte, primeira coisa, a lei que está regendo aquilo que você está olhando, quando que ela foi feita? Foi feita no século passado, então é o seguinte, ela não serve para aquilo que você está fazendo. Tá? Mas ela não serve, mas pô, ela está me direcionando, ela está enchendo meu saco aqui, é isso aí, é assim, funciona, pronto, tem que mudar. Né? E eu digo isso porque eu participei literalmente de uma mudança prática e eu fui protagonista para fazer o primeiro banco digital no Brasil. Não podia abrir o banco no celular, era impossível. Né? A gente foi lá e fez.
né? Ameaçaram ser preso, tudo que você pode imaginar aconteceu, né? Foi feito, mudou, agora tem banco digital, entendeu? Por quê? Porque na época que a lei foi feita, não podia fazer, porque não existia o celular, você não ia imaginar que podia abrir o banco no celular, o celular era aqueles, nem tinha celular, entendeu? Então, não tinha o que fazer. Então, a gente tem que se articular, né, e colocar a lei para o mundo novo. Né? Então, por exemplo, eu fui, né, do conselho de uma empresa, né, de medicina, e a gente tentou de tudo para fazer telemedicina, que era muito melhor e era importante. Você pode ouvir todos os argumentos do mundo falando que não podia, que não era, que eram lobbies de empresas que estavam fazendo isso. Veio o Covid, pum, caiu o lobby. Pronto. Não dá mais, porque ou você faz telemedicina ou o cara vai morrer na Amazônia, ponto final. E aí então caiu o tem lobby, que né? fazer. Caiu o lobby, caiu tudo e foi. Então, é natural que a lei mude. Agora, é natural que você tenha um lobby forte para a lei não mudar daqueles que se beneficiam daquilo. Então, articule-se, né? Articule-se que você mude aquilo e leve aquilo para o mundo melhor, para que você consiga evoluir, né, esse ponto como um todo. Não fique preso na lei. A lei foi feita por pessoas igual todos nós aqui, e ela pode ser refeita. Então, esse é o ponto. Boa. Tem uma pergunta aqui do Rafael, que ele pergunta se é possível esse novo profissional conseguir tempo para tudo, né? Como você já tinha comentado. Eu já queria deixar engatado, porque a gente está chegando perto do nosso final aqui, já, então você dá uma pinceladinha nessa coisa do Rafael, que ele pergunta o tempo para tudo, que você já falou um pouco. E uma outra pergunta muito boa do Álvaro Lima, ele fala, ontem foi lançada uma campanha Não Volte, desenvolvida por uma agência, a UMAP BDO, para a Rede Brasil do Pacto Global, com apoio de dezenas de CEOs de grandes companhias que defende que o mundo nunca mais volte ao antigo normal. Então fala rapidinho do tempo e vamos meio que caminhando para o fim dessa nossa conversa aqui, falando dessa coisa do novo, não voltarmos para o velho normal, né, que é uma ótima pergunta aqui. Eu acho o seguinte, bom, primeiro que essa questão do tempo a gente vai ter que resolver, tá? É um problema, é um pepino e a gente... Temos que negociar com a gente mesmo, é isso, né? Temos que eu acho que... E eu diria o seguinte, não põe a culpa na empresa não, tá? E nem nos outros, põe a culpa em você. A gente tem que fazer essa negociação, né? Eu tenho aqui... Cadê meu negocinho? Tá aqui, ó. Eu comprei isso aqui para meditar. É o melhor negócio da vida. Funciona, cara. Por isso que realmente eu medito com isso. Ele consegue pôr minha onda cerebral do lado certo, etc. Comprei, nas 2 primeiras semanas usei, não usei mais. Né? Não tenho tempo para meditar? Lógico que eu tenho. Eu sou idiota de não estar fazendo. Eu fiquei no Zoom, não, eu podia parar e fazer. Entendeu? A culpa é minha. E eu estou tendo problema por não estar meditando, eu podia estar fazendo. Então, primeira coisa, eu sou culpado, não é a empresa e não é o Zoom, tadinho. O Zoom está aqui bonitinho, resolvendo o meu problema e não trazendo problema. Então, a gente precisa entender o que a gente tem, né, e a gente tem que resolver nossos problemas. Então, o tempo é um problema que a gente tem que resolver, minha opinião. Posso estar errado, tá? Mas é a minha opinião. Então, esse é um ponto, né, que vem ali dentro. E o 2... os movimentos, a empresa, vamos voltar ao normal, etc. e tal, é a mesma história da lei. Tá? Eu acho que a gente tem que se articular para transformar o mundo para um mundo melhor. Tem muita coisa errada no Brasil, tem muita coisa do século passado aqui dentro. Isso aqui é atravanca. A gente precisa desatravancar esse negócio. Tá? Então, não só esse movimento por um novo movimento, que leve a sociedade para frente, eu adoro, né? Que são essas articulações que vão gerar novas leis e vão gerar, entendeu? Que a gente tenha uma vida muito melhor e que a gente possa trabalhar no sítio e produzir mais da forma que a gente quiser. Então, eu acho que esse é o ponto. Né? E você fala, não, tem uma lei que proíbe. É simples, todo mundo faz. Pronto, a lei sai em desuso. Ponto final. Entendeu? E se vir um fiscal lá e vai multar, não sei o quê, sai todo mundo na rua jogando ovo, entendeu? Aí começa a filmar, ele faz um meme no Instagram, ovo do fiscal, entendeu? Toda vez que for um fiscal, avisa, liga aí, ó, o fiscal tá indo ali, vai lá, todo mundo na rua joga ovo, entendeu? Vamos ver se o cara vai acabar. Fala, cara, a população não quer, ponto final, entendeu? E resolvido. Cara, a rede social tá aí para isso, não é só para ficar mandando fake news, manda um pouco de coisa que não é fake news, pô. Sim. Sim, usa esse ferramental, né? E essas mudanças, eu acho que, de novo, né? A pandemia, como ela foi radical para muita gente, e a gente sempre tem que... Eu sempre cito isso, porque tem muita gente que ficou excluída, tem muito empreendedor que
perdeu seu negócio, tem muita gente que perdeu seu emprego. A gente não pode esquecer essas pessoas que ficaram fora desse universo, às vezes pela indústria que trabalham, pelo segmento, etc. Mas, ainda assim, para esses e para todos os outros, tem um grande convite de encarar a disrupção da vida, né? A disrupção do trabalho. Se os empreendedores as startups têm isso como papel, como missão, como razão de existirem, né? Acho que talvez hoje o universo do trabalho, que é o nosso tema de hoje, que na prática mudou a vida radical pela pandemia, tem que se entender e se mobilizar e dizer, cara, a gente tem que mudar as leis, a gente tem que reenquadrar um conjunto de coisas, né? E aí você já começa a ver, a gente na própria CET está estudando um conjunto de coisas que a gente vai andar para frente e puxar esse movimento, enfim. Espero que a gente não precise usar os ovos do fiscal, mas... Mas eu acho que está dizendo uma coisa simbólica, certo? No sentido da mobilização, do movimento, da voz, certo? Tipo, né, da atitude em relação a tudo isso, e isso faz muito sentido. Para a gente fechar nosso papo de hoje, Guga, queria já te agradecer, foi um papo incrível, muito boas provocações. O tema do nosso e-book é People Ready, né? As pessoas prontas, né? Obviamente nós estamos falando do mundo do trabalho, enfim, poderíamos falar de meditação, de uma série de coisas para as pessoas estarem people ready num conceito mais amplo, mas o nosso trabalho, nosso foco aqui é o trabalho. O que você acha que é people ready? Pessoas prontas para esse momento do trabalho. O que elas precisam ter? O que elas precisam olhar? O que elas precisam se preocupar? E o que elas precisam let go? O que elas precisam deixar para lá? Tá. Aí eu acho que a gente entra um pouquinho no você fazer o que você gosta. Tá? Então, essa história do mudar o mundo, etc., que talvez seja um pouco exagerado, mas você está aqui para quê? Qual é a tua missão? Né? Você estuda para quê? Né? Você trabalha para quê? Onde você quer chegar? O que você quer mudar e quem que você quer ajudar? Né? O trabalho é um reflexo disso. Né? A diferença é que você é remunerado por isso. Né? Então, eu acho que o People Ready, né, justamente eu estar preparado para uma missão, né? Então eu me preparo para essa missão, para executar essa missão, e é uma missão justamente que eu quero fazer, que vai. Então aquela pessoa que se prepara para uma maratona, aquela pessoa que se prepara para escalar o Everest, aquela pessoa que se prepara para ser um piloto, aquela pessoa que se prepara para ser um cientista para ganhar um prêmio Nobel, aquela pessoa que se prepara para abrir uma empresa e ser um empreendedor. Cara, é a sua missão, né? Então, esse que é o ponto principal. Então, o Red é isso, está preparado para uma missão que você quer construir, que você quer fazer, que você gosta, que você se apaixone e que você não está lá por obrigação. Óbvio que a gente precisa ainda, a gente está em um momento, a gente tem que se sustentar, a gente tem que trabalhar e nem sempre a gente consegue isso. Mas você precisa caminhar para conseguir isso. Tá? Essa precisa ser a visão. Motivo. Você tem que ter essa visão, que você chega lá e uma hora você vai ter exatamente aquilo que você quer, né? Então, esse que é o ponto. Boa. Qual é a missão de Guga Stocco? Olha, eu estou em constante transformação, né? Mas eu tô Essa meio é a missão? Agora, constante, né? transformação? Não, eu estou meio ousado com esse negócio agora de educação, eu meio que peguei isso forte, né, com essa parte de realmente é tão forte a transformação que você consegue fazer com esse conhecimento de STEAM, né, e a mudança que você pode fazer, e a quantidade de empresas, que eu digo assim, é que a empresa é um formato do que você pode construir, poderia ser outra coisa, tá? É que hoje, no formato que tem, no que a gente tem, acaba se refletindo numa empresa. Tá? Mas poderia ser outra coisa. Eu não estou, né, nem estou preso numa empresa especificamente, mas acaba girando empresas. Né? Eu estou girando 3, 4, 5 empresas agora que eu estou participando que tem um uso intensivo de blockchain, de inteligência artificial, né, e que realmente vão mudar muito a coisa como ela funciona. Então eu vejo o mundo no passado como ele era e tento criar uma estrutura completamente diferente, né, do que é hoje, para facilitar a vida das pessoas, que vai ser um crescimento exponencial muito maior, né, que vai trazer muitos benefícios para a humanidade de uma maneira geral. Então, eu estou muito drivado para esse tipo de coisa, então, por isso que eu voltei muito para o lado de me reeducar, né, e reaprender, entender com os meus erros, tudo que eu fiz e fazer um Guga novo. Então, eu estou no momento de
aprendizado interno e reinvestimento também. Eu nunca investi tanto na minha vida pessoalmente, do meu patrimônio pessoal em dinheiro, etc., do que eu investi nesse Covid, na época do Covid. Tá? Eu aproveitei esse momento para falar, bom, fazer algumas reflexões, aprender e começar a investir em uma série de coisas, né? Não com investidores externos, mas pessoalmente. Né? Então, eu tenho um controle total daquilo que eu estou fazendo, eu não preciso, né, ter que pedir a bênção para um monte de gente. Está sendo super legal. Estou amando. Né? Tipo, estou na minha missão. Né, sem ter que... quando eu erro, eu sei que eu errei. Quando eu acerto, eu sei que eu acertei. Caminhando, indo na velocidade que eu gostaria. Entendeu? E estou adorando. Que bom, que lindo. Muito legal. Isso aqui foi o primeiro de uma série CI&T Talks, em torno de People Ready, com o disruptor, investidor, empreendedor, executivo, tudo, aprendedor, vou botar assim, aprendedor, Guga Stocco. Mais para aprendedor mesmo. É bom, né? Aprendedor é bom, hein? Aprendedor. Você põe lá no LinkedIn, o que você mudou? Aprendedor. Pô, acho que as pessoas vão falar, interessante. Enfim, exatamente. O aprendedor, né, Guga Stocco. Guga, honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelas reflexões. Todo mundo que esteve aí com a gente, quem perguntou e quem não perguntou. Eu não sei se eu deixei escapar alguma pergunta. Se deixei, me desculpem. Se não, tá feito. Muitíssimo obrigado. A gente se vê por aí. Valeu, Guga. Fechado, Bob. Foi um prazer enorme. E para a audiência toda, um grande abraço. E aprendam a desaprender. Virem aprendedores.